Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo ao terceiro dia do Encontro Aviva! Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você hoje, amém? Então vamos lá, afasta as cadeiras aí da sala, da cozinha. Chegou a hora de nós louvarmos ao nosso Deus, amém? Vamos lá. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Bem-vindo ao terceiro dia da conferência Aviva. Talvez você esteve conosco na sexta-feira, no sábado, e agora, nesse domingo pela manhã. Tem a oportunidade também de celebrar conosco. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor, e celebrar faz todo sentido para o cristão. O culto cristão é composto de exposição da palavra, adoração, oração, consagração. Nessa manhã você é convidado, você que já é um crente de Jesus Cristo, é um membro aqui da nossa igreja, você é convidado a entregar os seus dízimos ao Senhor. Mas que você também que gostaria de, pastor, eu quero investir em missões, seja na obra local, seja na obra mundial, você também pode usar o QR Code para fazer isso. Mas, sobretudo, consagre a sua vida como um todo, porque é impossível você fazer uma conta de tudo que Deus tem te dado. É muito além de números, é muito além das finanças. Consagre a sua vida. Durante a próxima canção, você tem a oportunidade de consagrar dízimos e ofertas, e também a sua vida, a sua família, nas mãos de Deus. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Neste terceiro dia da Conferência Viva, nós temos como tema, nesta manhã, a Igreja de Cristo. Igreja é família espiritual. Igreja é família que cuida. Igreja é família que às vezes não se entende tão bem até se entender. Igreja é um conjunto de dons. Mas igreja, no Antigo Testamento a palavra para a congregação é carral. No Novo Testamento a palavra é eclesia. E todos somos povo de Deus. Igreja é conjunto de dons, que até se organizarem, às vezes, leva tempo. Igreja é a esposa de Cristo.
Portanto, nessa manhã, nós vamos ouvir sobre como nos proteger dos ataques do inimigo contra a igreja, que sou eu e você. Mais uma vez, pastor Leonei tem a palavra, o tempo e toda a autoridade para nos ministrar sobre este tema. Senhor, aviva a tua igreja nessa manhã. Que o fogo que o Senhor tem colocado dentro do teu servo possa vir também na nossa direção. Muitas vezes estamos, Senhor, olhando para uma outra pessoa, olhando para um terceiro, desejando que o teu avivamento pegue, Senhor, em alguém, mas esquecemos do fogo que devemos nutrir dentro de nós. Ajuda mesmo, Senhor, nessa manhã, que possamos, Senhor, como tua igreja, receber a tua parte para seguir, não só incendiando os nossos corações, mas levando o teu fogo aonde passarmos. No nome de Jesus, entregamos o teu servo nas tuas mãos. Amém. Graças a Deus! Mais um dia abençoado que o Senhor nos deu, para que nós nos alegremos e regozijemos nele. Hoje, o nosso terceiro dia, da Conferência Viva. Estávamos ansiosos, esperando por esse tempo, já estávamos planejando já há tanto tempo, juntamente com o pastor André, aqui com a Segunda Igreja Batista de Richmond, Ministério de Língua Portuguesa, com os nossos irmãos e irmãs, que nós temos o privilégio, de todos os anos, assim Deus tem colocado aos corações, vir aqui, compartilhar das bênçãos do que Deus tem feito no campo missionário. Eu agradeço muito a Deus por essa igreja que tem sido nossa apoiadora, nossa intercessora e que nos ajuda a espalhar o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo, lá do outro lado do mundo. Em nome da minha família, família Siriaco, em nome do projeto que nós desenvolvemos ali na Ásia, eu quero trazer aqui o nosso caloroso abraço para todos vocês e dizer que você faz parte disso. Missões não é só o missionário que está lá na frente, no campo, mas ele é o conjunto de toda a igreja de Cristo trabalhando juntos. Eu sempre digo, missões não se faz sozinho, é nós servindo ao Senhor juntos, é nós se envolvendo juntos. E existe um livro chamado A Arte de Enviar Hoje. Se você puder ler esse livro, leia. É muito lindo porque esse livro, A Arte de Enviar Hoje, mostra que missões é um conjunto de atividades que a igreja, espalhada pelo mundo, junta-se para realizar, para que o reino de Deus avance na terra. E lá mostra quão importante é o papel de enviar. Que às vezes a gente pensa que o missionário, ele é o herói, ele é o guerreiro, mas ele só é possível ele estar ali porque tem toda aqui uma rede por trás dele, de apoio, de envio e de cuidado. E eu louvo muito a Deus porque a gente... Lógico que lá no calor da batalha, a gente está lá no campo, no dia a dia, enfrentando os desafios, as lutas, e Deus nos dá o privilégio de ter momentos como esse, de estarmos juntos, de podermos sentar juntos, tomar um café, compartilhar das coisas boas do Senhor, contar testemunhos, ouvir sobre esperança, sobre projetos, ouvir também as vitórias alcançadas, não só as lutas, não só os desafios, mas as bênçãos e as vitórias. Esse ano, Deus nos deu o privilégio de voltar aqui. Eu queria muito, muito mesmo, poder ter o privilégio de dar um abraço pessoalmente, Nós gostamos de abraçar, nós brasileiros, latinos e toda essa galera ali dos países quentes, nós gostamos do abraço, do calor, do carinho, do olho a olho, no tete a tete. Mas infelizmente, nesse momento não foi possível, mas glória a Deus, houve a oportunidade, nós estávamos juntos aqui. Ou seja, mesmo sem ser pessoalmente, nós tivemos a oportunidade de rodar, de realizar essa conferência Aviva, que eu creio que virão outras, para que o seu coração seja cada vez mais aquecido. Lá fora está frio, um frio de trincar o osso, mas dentro de nós está queimando de amor pelo Senhor e de amor pelo reino de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com você sobre como o inimigo, ele quer destruir a igreja de Cristo. Isso é uma novidade, você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos disso. Não é de hoje isso. O diabo, ele quer destruir a igreja. E
apesar dele não ter o poder e a capacidade de destruir a igreja, porque a igreja pertence ao Senhor, e ela vai vencer no final, porque a palavra de Deus diz que ela vai vencer. Aqui nesse livro, nós já temos o capítulo final. O Espírito Santo já nos deu o spoiler, né? Nós já temos aqui o spoiler de como que vai terminar essa saga. E essa saga termina com a igreja vitoriosa no final. Agora, até que ela chegue lá, ela vai passar por várias guerras, por várias batalhas. E cada um de nós dentro dessa igreja é um soldado, é um guerreiro, é um escolhido de Deus para cumprir esse propósito. Então, nós temos que nos posicionar. Porque numa batalha, querido, ou nós estamos avançando e vencendo, ou nós estamos perdendo. Ou o inimigo está vencendo, ou nós estamos vencendo. Então agora como que o inimigo tem atacado? Como que nós podemos nos posicionar? Esse é o nosso desafio. E eu oro para que durante essa mensagem, durante essa ministração, durante esse seminário como um todo, né? Na sexta falamos aos jovens, no sábado falamos às famílias, e hoje Deus está nos dando o privilégio de falar a toda a igreja, a nós como corpo de Cristo. Agora dentro desse contexto de nós, como já foi falado aqui, como família, né, como família de ministérios. Cada um de nós tem um chamado. Não existe cristão inútil. Não existe, nenhum de nós aqui foi chamado para simplesmente assistir, simplesmente olhar, simplesmente contemplar. Não, todos nós fomos chamados para sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. Cada um com seu dom, cada um com seu talento, cada um com seu tempo, cada um com seus recursos. Deus te deu tudo isso, tempo, talento, recursos, para que você use com sabedoria, seja um bom mordomo do Senhor, para entrar nesse combate, para entrar nessa batalha. Esses dias atrás, o presidente estava pedindo, né, mais apoio financeiro, aumentando o apoio financeiro para que o país enfrente as suas guerras. Porque para enfrentar uma guerra, amado, tem custo. Você precisa de recurso humano, você precisa de recurso financeiro, recurso bélico, material bélico. Então é uma série de situações para que haja um combate, para que haja uma guerra, para que se enfrente o inimigo. Precisa mexer com todas as cadeias de comando. E eu vou falar para você, viu? O inimigo tem a sua cadeia de comando. O inimigo tem o seu exército. E muitas vezes, aparentemente, o exército do inimigo, muitas vezes parece que está mais atuante, né? Parece que os emissários do inimigo estão mais atuantes, estão mais ativos, estão mais determinados, estão mais esforçados, mais dedicados em fazer o mal, em espalhar o terror, em acabar com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que vem de Deus, do que muitas vezes nós. Muitas vezes nós estamos, muito domesticados, muito acalmados. Muitas vezes parece, eu lembro que certa vez o Billy Graham falou que parece que a igreja fez um acordo com o inimigo. Parece que o diabo sentou com a igreja e falou o seguinte: olha, vocês operam da porta para dentro e eu opero da porta para fora. Eu até brinquei com o pastor André quando a gente estava orando, e nós estávamos orando por esse tempo precioso aqui com vocês, e uma oração que veio no meu coração foi o seguinte: talvez momentos como esse nos ensinam que às vezes é preciso sair das quatro paredes. Porque agora, nesse exato momento, cultos estão acontecendo em vários lares. Porque a igreja é isso, amado. Eu estou aqui pregando, né? Diante de cadeiras vazias, né? Não todas, porque nós temos uma equipe aqui muito boa trabalhando. Glória a Deus por isso. Mas eu sei que você está aí na sua casa, sentado no sofá, ou então no seu carro, ou então seja lá onde for que você esteja. E eu quero te dizer uma coisa, amado. Aí a gente sente mesmo na pele que igreja não é isso aqui. Essas cadeiras são muito bonitas, essas paredes são muito lindas, essa iluminação aqui é maravilhosa. Esse fundo musical aqui, eu estou me sentindo num restaurante lá do Amazonas, comendo pirapitinga assada com açaí. Mas nada se compara ao calor da sua presença. Nada substitui o olhar no seu rosto, poder ouvir a sua voz, poder saber que nós estamos juntos. Então, quando a gente encara momentos como esse, é que a gente vê que a igreja só é igreja porque tem gente. Jesus não veio para edificar um prédio. Glória a Deus pelos prédios, glória a Deus pelas
né, pelos lugares que foram providenciados para que a gente possa desenvolver projetos, para que a gente possa organizar eventos. Mas a gente sabe, no final das contas, que Jesus veio edificar a sua igreja com gente, com pedras vivas, né? Como a Bíblia chama, pedras vivas, cada um posicionado no seu espaço. Tem lugar para todo mundo. Se tem um lugar que tem espaço para todo mundo, que tem vez para todo mundo, que todo mundo tem importância e valor, é a igreja de Jesus. E eu queria ler com você um texto que nos expressa essa verdade, e é o texto que eu quero usar para nós falarmos sobre como que o inferno deseja destruir a igreja de Jesus. E como nós, como igreja de Cristo, precisamos urgentemente nos levantar, nos posicionar e batalhar essa batalha que já está vencida, como eu já falei. O livro já mostra como é que vai se terminar essa batalha. Não precisa ter medo, não precisa ficar ansioso, nem nervoso, nem angustiado. Pastor, parece que a gente está perdendo. Não está, amado. Está aqui, ó. Está escrito, nós vamos vencer no final. A igreja vai vencer no final. Apocalipse fala sobre a vitória triunfal, gloriosa da igreja. Agora, enquanto não chegamos nesse capítulo final, nós precisamos guerrear. E o texto foi justamente a confissão de Pedro. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você tem, por gentileza, em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Leia comigo aí na sua casa, juntamente com a sua família. O texto diz assim, a partir do versículo 13 do capítulo 16 de Mateus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, em algumas traduções, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Esse texto, querido, a gente pode ir para tantos lugares nele, a gente pode explorar ele de formas tão diferentes. Mas quando eu estava orando por esse tempo, com esse foco na mente de avivar realmente, de acordar, porque avivamento é trazer de volta à vida aquilo que está morto. E às vezes, amado, como diz lá em Apocalipse, né? Você tem o nome de vivo, mas está morto. Às vezes, amado, a gente já morreu que nem sabe. Às vezes a gente morreu e nem sabe. Eu estava vendo um vídeo esses dias que mostra pessoas sendo baleadas ou perfuradas, ou que sofreram acidentes, e ainda conseguem se levantar e sair correndo por um determinado tempo, alguns segundos, e depois caem mortas. E os médicos, eles dizem, esse fenômeno tem um nome técnico que eu não lembro exatamente agora, mas eles dizem que o corpo, o cérebro, ele reage de um jeito que faz você pensar que ainda está vivo. A pessoa já morreu, mas ela reage, o corpo dela reage, o cérebro dela reage de uma tal forma, com instinto de sobrevivência, que por alguns segundos, mesmo ela estando morta, ela sai correndo, depois cai morta. Ela não caiu morta, ela já estava morta. E muitas vezes espiritualmente acontece isso com a gente. E quando João se direciona à igreja, que ele fala assim: olha, você tem nome de vivo, mas está morto. Então tem muitas vezes que nós pensamos que ainda estamos vivos, que nós pensamos que estamos vivos espiritualmente, porque a gente cumpre com a agenda religiosa, porque a gente cumpre com aquelas obrigações religiosas, mas a gente já morreu espiritualmente. A gente não tem mais paixão pelas almas.
A gente não sente mais prazer, como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vai arrastado. Vai assim na marra, no pulso. Isso quando vai. Não adora mais. Canta, não adora. E a gente sabe muito bem que existe uma diferença muito grande entre cantar e adorar. E muitas vezes a adoração nem tem a ver com música. Tem a ver com entrega, tem a ver com sacrifício. Oramos, mas transformamos as nossas orações em verdadeiros mantras, em verdadeiras rezas, só da boca para fora. Não temos nem mais fé. E olha que o apóstolo Tiago, ele vai dizer assim, olha, que aquele que ora duvidando, ele é como a onda do mar. Ele é como um homem que olha a sua imagem no espelho e depois esquece. Nós não oramos mais com aquela intensidade, com aquela paixão, com aquela certeza de que Deus vai fazer. Eu me lembro de Charles Finney. Se você ler a biografia de Charles Finney e como ele se converte. Um advogado, ateu, incrédulo. O escritório dele ficava próximo de uma igreja. E ele ouvia os crentes orando na sua igreja. E depois que ele tem um encontro com Jesus, lá dentro do seu escritório, as ondas da presença de Deus passam por sobre ele. Ele finalmente se quebra, se rende a Cristo. Mas ele continua ouvindo aquelas orações de lá. E um dia ele desce, nervoso, chateado, entra na igreja, no meio da oração, e ele fala assim, olha, parem de orar porque vocês nem creem naquilo que vocês estão orando. A oração de vocês é tão morta, é tão seca, é tão vazia. E você conhece a história de Charles Finney, foi um homem que trouxe avivamento nos Estados Unidos. Eu amo ler a biografia desses avivalistas, porque eu vejo homens que saíram da curva, né? Saíram da caixa. Querido, nós não podemos ficar olhando a igreja definhando e aceitar, não é assim mesmo. Os tempos são maus, os dias são maus. Jesus falou que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Certo, não significa que eu vou aceitar isso na minha vida, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, sede fervorosos de espírito. E ele está falando isso dentro da prática cristã, de ser igreja. Nós precisamos ser uma igreja fervorosa, uma igreja intensa, uma igreja apaixonada. Então muitas vezes nós cumprimos determinados rituais religiosos, mas nós já morremos espiritualmente. A gente está igual essa pessoa que morreu, mas ainda consegue correr alguns metros. Ainda o corpo, o cérebro ainda enganado, pensando que ainda está vivo, mas já morreu. O corpo ainda pensando, não tem mais vida ali. E é só uma questão de tempo para cair e se saber que está realmente morto. E a gente vai ver pessoas, amado, que estão ali definhando, que estão morrendo. E o inimigo está vindo e devastando ministérios, devastando igrejas, quebrando o projeto de uma cidade. Querido, quando uma igreja nasce numa cidade, ela nasce como uma resposta de Deus para aquela cidade. Se uma cidade está em trevas, a culpa é de quem? O problema é a cidade. Não, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se um quarto está escuro é porque a luz queimou, deu um problema. Porque só tem escuridão onde não tem luz. Na verdade, a escuridão é nada mais, nada menos do que a ausência de luz. Então, se as trevas estão tomando conta, é porque a luz se apagou de alguma forma. É porque a luz está muito baixa. Muitas vezes nós não queremos brilhar tanto, nós não queremos manifestar tanto, e aí a gente mantém uma luz baixa, quase assim meio londrina, para poder não incomodar as pessoas, para não incomodar o olho. Enquanto que Jesus falou, não se esconde uma luz embaixo do alpendre, coloque-se lá em cima, coloque-se lá no velador para iluminar o ambiente. Isso é a igreja, isso é a vida do cristão. A igreja, querido, ela não é um prédio. Esse prédio aqui não pode alcançar a cidade. Esse prédio aqui não vai fazer diferença. A gente pode tirar uma foto dele,
A gente pode colocar ele na internet. Mas esse prédio sem pessoas, esse prédio sem gente, ele não é a igreja. Isso aqui é o templo, é um prédio, é um espaço. Lá onde eu estou não pode nem ter prédio. O povo se reúne nas casas porque não pode se reunir num lugar como esse. Escondidos, não pode cantar alto, não pode pregar alto, não pode orar alto. Tudo tem que ser calminho, tudo tem que ser... Quando eu falo de fervor, amado, eu não estou falando de barulho. Eu estou falando de intensidade. Eu estou falando de intencionalidade. Eu estou falando de cumprimento de missão. Eu estou falando de cumprimento de um papel. Eu estou falando de se levantar para ser o que Deus chamou para ser, para fazer o que Deus chamou para fazer. A igreja é o exército de Deus na terra. A igreja são os emissários, os comissários, os embaixadores do reino de Deus na terra. Imagine aí por um momento que você está diante de um castelo medieval. Você que conhece aí a história medieval, você está ali na frente de um castelo medieval, de uma fortaleza. E aí você vê aquelas portas imensas, lembra? Das portas dos castelos, das portas das fortalezas, imensas. Aquele carvalho reforçado com ferro, que para conseguir entrar, que para conseguir invadir, era muito difícil. Era muito difícil. Quando o povo fechava o portão, não era essas portinhas que nós temos não, que dá para quebrar com chute. Não, eram portões grossos, grandes, pesados, que precisava de vários homens fortes para conseguir abrir. E depois que fechava-se os ferrolhos, que travava-se aquela porta, meu amigo, tinha que ser muito material bélico, muita pedra, muita bomba, sabe, muita batida, muita cacetada, muito fogo para derrubar. Mas, o que é que as portas fazem? O que é que um portão faz? Ele só guarda quem está lá dentro. Ele só segura lá fora quem quer atacar. Eles não atacam ninguém, portão não ataca. Os gates não atacam. Então, muitas vezes nós como igreja, nós somos essa fortaleza. Nós somos esse castelo fechado, a gente se tranca ali dentro e fica ali. Quem entrar, entrou, quem não entrar, não entrou. Temos as nossas atividades, temos as nossas programações, mas Jesus não nos chamou para simplesmente vivermos trancados dentro de quatro paredes. Existe uma missão a ser realizada lá fora. Jesus não disse que a igreja seria um refúgio onde nós nos escondemos com medo do mundo. Ah, cuidado com o mundo, não. Eu fui numa igreja pregar uma vez que está escrito lá na entrada. Quando você entra, está escrito aqui na frente assim, entrando para adorar. E quando você vai sair, lá de trás está escrito assim, saindo para servir. E lá na porta, bem na porta, tem uma frase escrita assim, aqui começa o seu campo missionário. Da porta para fora, aqui começa o seu campo missionário. Deus, Jesus nos chamou e Ele disse que as portas do inferno é que não prevaleceriam. Você sabe o que significa isso, querido? Significa que é a igreja quem marcha, é a igreja que avança. A igreja não é aquela que se esconde, a igreja não é aquela que usa o portão de defesa lá e se tranca, espera a salvação, espera Jesus voltar, espera o mundo acabar. Não! A igreja ela foi gerada para ser aquela que avança. Quando Jesus fala aqui com Pedro, ele está dizendo, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, essa posição aqui não é uma posição de defesa, é uma posição de ataque. A igreja foi gerada para entrar no território do inimigo e conquistar aquilo que pertence ao Senhor. Nós somos o exército que bate na porta da escuridão, que despedaça as dobradiças do mal. É o diabo que tem que se trancar, porque nós vamos invadir Richmond, vamos invadir a Virgínia, vamos invadir os Estados Unidos, o mundo, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com salvação, com libertação, com vidas restauradas, com vidas libertas. O reino de Deus é paz, alegria e justiça.
A igreja foi chamada para isso, para ser treinada aqui dentro, para combater lá fora, ser treinada aqui dentro. Só que as armas da nossa milícia, querido, são diferentes. A gente não sai para matar, a gente não sai para roubar, a gente não sai para destruir, a gente sai para dar vida e vida em abundância com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. A igreja, ela não é feita de tijolos, nem de argamassa. A igreja é feita de corações redimidos, que decidiram que o reino de Deus, e pelo reino de Deus, vale a pena o esforço. Estar na igreja é estar num ambiente de constante crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, consolidação. É onde nós desenvolvemos nossos dons, nossos talentos, nosso chamado. Foi no ambiente de igreja, de comunidade, de comunhão, que os primeiros missionários foram chamados. Os primeiros missionários que foram chamados para o campo transcultural, que foi o caso de Paulo e Barnabé. Foi no ambiente de oração, foi no ambiente de jejum. A igreja reunida na Antioquia, uma igreja missionária, uma igreja transcultural, que entende, o próprio Espírito Santo, amado, é um espírito de movimento, é um espírito que jamais nos deixa parados e acomodados como se fosse água presa numa poça. Não, nós somos o rio de Deus, que corre pela cidade, que corre pelas nações. O diabo vai fazer de tudo, ele vai tentar todas as estratégias possíveis para fazer a gente parar, estagnar, desistir. Ele vai usar todo tipo de estratégia para desviar o nosso foco, colocar o nosso foco em coisinhas, em picuinhas. São distrações que o inimigo cria para que a gente tire o foco daquilo que é principal. Eu me lembro de uma história que o pastor Eduardo Lorenzo, um pastor da Argentina, ele contou uma vez numa conferência que nós estávamos participando. Ele disse que não tem coisa pior do que um soldado que só fica no quartel. Aqueles soldados que ficam sem serviço. Eles vão ficando preguiçosos, eles vão começando a reclamar. Aí daqui a pouco dá piolho. Aí ele contou a história de um quartel que não tinha atividade, eles não faziam nada, só ia lá para dentro, fazia uma ordem unida e depois ficava ali, cumprindo serviço. Aí ele disse que deu uma epidemia de piolho no quartel. E os soldados com piolho, e os generais com piolho, e todo mundo com piolho, e toma remédio para piolho, e nada. E uma reclamação, porque não tem não sei o que piolho, que não sei de onde. Aí ele falou que de repente, no meio daquela crise, no meio daquela epidemia de piolho que deu, estourou uma guerra. Estourou uma guerra tão terrível que da noite para o dia, aqueles soldados tiveram que sair, pegar suas armas, pegar suas roupas e sumir para o campo de batalha. Ele falou, sabe o que aconteceu? Nunca mais eles reclamaram dos piolhos. É porque acabou os piolhos? Não. É porque agora a atenção não estava mais nos piolhos. Eles estavam lutando pela própria vida, lutando pela nação, lutando pelo seu povo. A atenção total deles agora estava na guerra, no ataque do inimigo, na estratégia. Eles não tinham mais tempo para estar mexendo com piolho. A mesma coisa acontece com a igreja, amado. Se a igreja estagna, se a igreja para, se o crente para, se o soldado de Cristo se acomoda, se acovarda, fica preguiçoso, estagnado, daqui a pouco os piolhos começam a aparecer. Aí começa a reclamar que a cadeira não está muito confortável, que o heater não está esquentando direito, que o ministério de louvor não está tocando bem, que a voz da irmã na hora do louvor desafinou, que o irmão do som ou está muito alto ou está muito baixo, porque as luzes não estão muito claras, porque a cruz está muito brilhosa, porque não troca o carpete, é sempre o mesmo carpete. Começa a ficar perdendo tempo com coisas secundárias. Irmão, quando você vê um crente reclamando demais, essa igreja aqui dá para jogar xadrez no piso.
Ele já tirou o olho da guerra faz tempo. Ele já tirou o olho daquilo que é essencial faz tempo. Quando um crente, amado, ele está na guerra, quando ele está guerreando pela causa de Cristo, pela obra de Cristo, pelas coisas que realmente importam, ele lá tem tempo de olhar para a cor do piso, para a cor do carpete, pelo amor de Deus. Se o pastor tem cabelo ou não, se a barriga do pastor é grande ou não, porque ele está concentrado naquilo que realmente importa. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma, não confunda as minhas palavras, que a gente não tem que cuidar do ambiente, que a gente não tem que melhorar as coisas, que a gente não pode, entendeu? Fazer um trabalho de base. Não é isso que eu estou dizendo. Que a gente não tem que cortar a grama, que a gente não tem que pintar a parede. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não é o que faz de nós a igreja de Cristo. Isso não é o que faz de nós a igreja de Cristo. Jesus nunca disse assim: ide e construir templo maravilhoso, suntuoso, confortável. Tem gente, eu já fui em igreja, amado, que, com licença da palavra aqui, era tanta coisinha, que uma das pastoras, pastor André, era uma cadeira assim, tipo cinemão, assim, as cadeiras cochoadas, só faltava fazer massagem a cadeira. Eu como missionário, irmão, eu acho que tinha que ter uns espinhos na cadeira, assim, pro caboclo não se sentir muito confortável ali, para dar vontade logo dele levantar. Cadeira assim, toda cochoada, cada cadeira daquelas, irmão, custou, se eu não estou enganado, na época, 500 e poucos reais, cada cadeira. E só ali tinha umas 1.500 cadeiras daquela. Aí você faz a conta aí. Aí, chegou um dia lá que a pastora entrou, irmão, e ela viu uma mocinha da periferia, que veio lá do bairro dela, pegando 2 ônibus, quase 2 horas para chegar lá na igreja, e sentou lá. E como na rua dela não tem calçamento, não tem asfalto, pé sujo, sandália, aquele vestidinho simples de menina da periferia. E a pastora lá, isso eu estou dizendo, amado, não foi ninguém que me contou não, tá? Eu estava lá no lado dela, quando ela virou e falou assim: eu quero saber como é que uma pessoa dessa tem coragem de vestir uma roupa dessa, com pé sujo desse, e entrar numa igreja bonita dessa, sentar numa cadeira bonita dessa. Eu vou ter que mandar lavar essas cadeiras aí quando terminar o culto. Ô irmão, ô meu amado, você que está me ouvindo aqui, eu sei que parece um absurdo, eu também pensei a mesma coisa. E quem falou isso foi a esposa do pastor, que não foi logicamente a pastora Alessandra. Aí eu te pergunto, amado, de verdade, sinceramente, onde foi que a gente se perdeu? Aonde foi que nós nos desviamos do caminho, pelo amor de Deus? Aonde foi que igreja se tornou qualidade de poltrona? Ou quem pode sentar nessa poltrona ou não? Porque a pessoa não era... Aquela menina foi liberta das garras do Satanás. Pegou o dinheirinho dela, da realidade dela, para pegar ônibus lotado para chegar naquela igreja ali para adorar o Senhor. E ela é julgada por alguém que deveria recebê-la, dar um abraço, um beijo nela e dizer assim: que bom que você veio, filha, que bênção, você que mora tão longe, que tem tão pouco, você veio, que lindo, você é o que torna esse lugar especial. Hoje, sinceramente, amado, me deu vontade de tacar fogo naquelas poltronas e dizer: toma aí as tuas poltronas. Eu fico imaginando o dia que essas pessoas se posicionarem diante do trono do Cordeiro e olhar na face dele, e ele vai dizer assim: olha, tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive preso, enfermo, não me visitaste, tive nu, não me vestisse. Imagine uma pastora dessa, que se diz pastora, se posicionando na frente do Cordeiro
E Jesus disse assim: tudo que vocês fizeram para um desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Porque nada disso vai subir, querido. Jesus não nos chamou para lutar, para brigar ou para guerrear por estruturas, por coisas, mas sim pelas pessoas. Pelo amor de Deus, gente, igreja é gente. É gente. É povo. Eram filhos perdidos que foram achados, eram filhos mortos que reviveram. Não deixa o diabo te enganar não, irmão. Não deixa o diabo tirar o foco do que é importante. Não deixa o diabo fazer você se distrair ou se desviar do caminho igual essa irmã. Pelo amor de Deus. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Sabe como é que o inferno tenta parar a noiva? Entretenimento em vez de glória. O inimigo é astuto, querido, ele sabe que ele não pode apagar a luz da igreja. Ele não pode apagar a luz da igreja. Então o que é que ele faz? Ele tenta transformar essa lâmpada, essa luz, em holofote de palco, em estrelismo. Aí não é mais igreja, virou show, virou teatro, virou exibicionismo. Aí você vê o ministério de louvor, não estou falando desse aqui, graças a Deus, vindo para a igreja, não para adorar, não para levar a igreja à adoração, mas para mostrar o quanto são bons, o quanto cantam bem, o quanto tocam bem, a roupa nova. E aí o que é que sai dali do altar? Música, não adoração, música. Show, não adoração, show, que toca a alma, mas não toca o espírito. Que alimenta as emoções e a carne, mas não edifica a igreja. É igual ir no McDonald's e depois tomar Mondiaro. Aquilo não é comida. Nada contra o pessoal que vai no McDonald's aí, tá, gente? Vocês podem ir de preferência, se quiser me levar também eu vou. Eu estou falando que você não pode dizer que isso aí é um alimento que sustenta você. Não é uma comida saudável. O diabo quer que nós troquemos o santo, santo, santo pelo olha para mim. Eu. Já viu as músicas de hoje? Eu. Sou eu. Porque eu. E além de mim. E eu sou. Eu quero. Eu posso. E a minha vida. Cadê as canções que falam do Senhor? Cadê as canções cristocêntricas? Aí a pessoa se enche, né? Sai igual um baiacu, inchado, o ego explodindo, e a alma vazia, o coração vazio. Então é isso que o diabo... Eu me lembro, pastor André, que uma vez um homem ficou possesso lá na igreja que eu congregava. Na verdade, ele ficou possesso e entrou lá pela lateral da igreja. E eu estava lá no púlpito sentado, estava acontecendo uma EBF, 200 crianças na igreja participando da EBF, e eu estava auxiliando. Eu era presbítero na época, tinha 19 anos. Estava lá sentado, dando apoio para a EBF. E o cara possesso veio pela porta de trás, chegou bem atrás de mim e bateu no meu ombro. Eu olhei para trás, aquele homem com aquele olho vermelho, assim, parece que tinha fumado umas maconha, com aquela voz assim, alterada, falou assim: eu vim falar contigo. Eu olhei assim, falei: sai para lá, Satanás. Eu vim para a igreja falar com o demônio? Não, vou embora, pode ir embora. Eu falei para ele: sai daqui agora, em nome de Jesus, e não faz bagunça não, senão vai assustar as crianças. Ele disse assim: eu vim falar com você, eu vim fazer uma proposta. O diabo fazendo proposta. Para não dar muito alarde, para não fazer muita bagunça ali, porque ia assustar as crianças, logicamente, eu saí com ele pela porta de trás e fui lá para trás. Lá para trás da igreja tinha uma área igual essa aqui, só que de madeira.
Quando nós saímos pela porta, eu já fechei a porta. Eu falei assim, já vai saindo agora em nome de Jesus. Ele falou, calma. Calma que eu recebi autorização para estar aqui, para te fazer uma proposta. Eu falei, autorização de quem, rapaz? Do inferno. Eu vou respeitar agora a autorização do diabo. Ele falou, não, foi ele quem me deu autorização. Aí eu falei assim, como é que é o negócio? Aí ele falou, vai ouvir ou não vai? Eu falei, quer saber de uma coisa? Fala aí então. Ele falou assim, olha, eu vim te oferecer o que você não tem. Eu falei, o que é que eu não tenho? Ele falou, mete a mão no seu bolso. Eu meti a mão no meu bolso. Quanto você tem no seu bolso? Pior que eu não tinha nada mesmo. Falei, não tem nada. Ele falou, pois é. Se hoje você desistir de ir para essa viagem, e eu estava me preparando para ir fazer TED. Já estava com tudo certo. Deus já tinha levantado os mantenedores, inclusive era só uma irmã que era mantenedora. Ela já tinha comprado a passagem, ela já tinha pago a inscrição, já tinha me dado algumas roupas de mala, que nem mala eu tinha. Estava tudo certo. A única coisa que não estava certa era o meu coração ainda. Eu estava em dúvida. Estava com medo. Eu nunca tinha saído do norte, nunca tinha saído do Amapá. Nunca tinha saído de perto da minha família, da minha igreja. Estava tudo ótimo, estava tudo maravilhoso. Na época eu estava namorando com a Silane, que hoje é minha esposa. Eu falei, meu Deus, eu não estava certo, eu não estava assim com aquela firmeza de que eu tinha que ir. E aí aquele demônio falou assim, se você desistir de ir para essa viagem, eu te dou a quantidade de dinheiro que você quiser, inclusive pode pedir a quantidade que você quiser agora que eu vou lá e busco para você. Segundo, eu te dou a mulher que você quiser. Essa mulher que você está aí, ó, não vale nada. Falou assim da Silane. Rapaz, se a Silane estivesse lá, tinha dado uma mãozada na orelha dele. Porque a Silane é brabo. Falou assim, aquela menina ali das canela fina, posso te dar a mulher que você quiser. Terceiro, se você não for para essa viagem, eu posso te tornar um cantor famoso. Na época, eu estava escrevendo música. E eu já tinha gravado algumas músicas. Eu já tinha feito uma fita cassete de música. Na época. Para você ver aí o quão antigo eu sou. Fique na sua. Já tinha feito uma fita cassete com 10 canções que eu escrevi. E eu tinha mandado fazer 500 cópias. E só consegui vender 10, o resto eu dei de presente para o povo. Naquela época que a gente fazia a capa da fita cassete impressa na impressora, a jato de tinta. E ele falou assim, eu posso te tornar um cantor famoso. Aí eu olhei para ele e falei assim, diabo, você acha mesmo que eu vou cantar para você? Assumiu até o meu irmão que eu fiquei olhando para ele. Foi arrebatado aqui o meu maestro. Você acha mesmo que eu vou cantar para você? Sabe o que foi que ele falou para mim, Jessé? Ele virou para mim e falou assim, precisa cantar para mim não, canta para o teu Deus mesmo. Falei, como é que é? Ele falou, não, você não precisa cantar para mim. Canta para o teu Deus mesmo, eu vou te tornar famoso cantando para o teu Deus. Eu já fiz muito, ele falou assim, eu já fiz muito isso com muita gente, você nem sabe. E no dia lá ele citou até nomes que logicamente eu não vou citar aqui porque o diabo é um mentiroso. Mas ele falou. Aí eu esperei ele terminar e falei assim, terminou? Aí ele falou, terminei. O que é que você acha? Falei, muito boa. Propostas excelentes. Dinheiro, mulheres, fama. É o que todo mundo quer, certo? E a única coisa que eu preciso fazer é só não ir, não é isso? Ele falou, é isso mesmo. Eu falei assim, eu não preciso nem me desviar, não preciso nem ir para o mundo. Eu posso continuar aqui na igreja, é só eu não ir para essa viagem, certo? É isso que você está falando? O demônio falou, é isso mesmo, só não vá. Falei, entendi. Eu falei, tá bom. Eu vou fazer uma contraproposta. Ele falou, pode fazer. Eu falei assim, olha, eu vou te pedir 3 coisas aqui. Se você me der uma delas, eu fecho com você aqui um acordo. Ele falou, pode pedir, qualquer coisa que eu vou te dar. Eu falei, número 1, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Número 2, eu quero vida eterna. Número 3, eu quero todos os meus pecados perdoados e eu quero ser amigo de Deus para toda a eternidade. Nós estamos falando de 1999, meus irmãos. Quando eu falei isso,
o demônio deu um berro. Começou a sair espuma pelo lado da boca. Assim. Falei, o que foi, demônio? Você sabe que isso eu não posso te dar. Aí eu olhei para ele e falei assim, aí eu falei assim, então o pobre aqui é você, seu miserável. O pobre aqui é você. Você está dizendo que eu não tenho dinheiro? Eu sou rico, meu pai é rico. O meu reino é eterno. Olha, eu sou amigo de Deus, você não é. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida, você não tem. Todos os meus pecados já foram perdoados no Calvário. E você, a única coisa que você tem é a condenação eterna. Você vai queimar no lago de fogo para sempre. Então quem devia estar te fazendo proposta aqui era eu. E vou te dizer mais, demônio, vou dizer mais. Muito obrigado. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial para você. Manda a lembrança lá para o Satanás e diga para ele muito obrigado porque ele te enviou. Porque até hoje, nesse exato momento, neste exato dia, eu estava em dúvida. Eu estava em dúvida se eu ia para essa viagem. Eu estava com medo, eu estava com receio de deixar a minha casa, a minha igreja, o meu povo, a minha nação, a minha cultura, para ir sabe lá Deus para onde, fazer sabe lá Deus o que eu não sei qual é o meu futuro, mas a sua presença aqui me mostra que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Você está tão preocupado que eu vá, que eu sei que Deus tem algo grande preparado para mim, pois agora que eu tenho certeza que eu vou mesmo. E o diabo ficou tão furioso que ele veio para cima de mim. Aí eu falei, meu Deus, o homem vai me arrebentar todinho aqui. Rapaz, ele veio na minha direção, eu era magrinho na época, igual o Gessé. Eu era magrinho, ele veio para cima de mim. Aí eu falei, Jesus, eu só gritei assim, Jesus. Meu irmão, parece que ele bateu numa parede assim que tinha na minha frente. Pum! E caiu no chão assim, pum, desacordado. E eu fiquei olhando para ele assim. Aí eu percebi, eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho. Aí eu entendi por que Deus permitiu que aquele demônio fosse ali. Eu fiquei com uma vergonha, pastor André, pastor Alessandra, mas uma vergonha, minha cara quase rachou de vergonha. Sabe por quê? Foi preciso um demônio aparecer para que eu pudesse confiar plenamente no meu Deus. E Deus já tinha falado comigo várias vezes. Foi necessário um demônio aparecer para eu poder ter certeza. Mesmo assim eu agradeci. Eu falei, Senhor, com toda a vergonha do mundo, eu quero te agradecer. Porque o Senhor permitiu que esse demônio viesse aqui para me mostrar que já que eles são contra, é porque eu estou indo no caminho certo. Querido, Deus não te levantou para agradar o inimigo. Deus não te levantou para fazer acordo com o inimigo. Deus te levantou para bater de frente com o inimigo. Deus te levantou para sair marchando, para conquistar. Deus quer que você conquiste territórios para Ele. Deus quer que você, como igreja, não individualmente, como igreja, porque o diabo vai usar entretenimento para tentar fazer você pensar que você está aqui na igreja para ser massageado. Meu irmão, isso aqui não é casa de massagem. Quer casa de massagem, vai para a China, que lá tem em cada esquina uma casa de massagem. Isso aqui é centro de treinamento do BOP de Jesus. Aqui os guerreiros de Deus são preparados para encarar a batalha que é lá fora. Se você não for fortalecido aqui dentro, você não vai ter força para guerrear lá fora. Imagine você chegar lá no exército e os soldados lá fazendo unha, e os soldados lá fazendo massagem, e o soldado lá fazendo peeling, e o soldado lá fazendo yoga para batalhar. Sim, nós amamos uns aos outros, sim, nós cuidamos uns dos outros, mas nós não estamos aqui, amados, para ser paparicado. Nós não estamos aqui para sermos, agradados em tudo. Não, nós estamos aqui para agradar a Ele. Só tem um que é digno de ser agradado, que tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É Ele. É por causa dele que nós amamos uns aos outros. É por causa dele que nós cuidamos uns dos outros. É por causa dele que nós perdoamos uns aos outros. E é por causa dele que nós nos levantamos para guerrear. Das duas, uma: ou você avança no território do inimigo e derrota ele, conquista aquele território para Jesus,
ou o inimigo vai marchar, e é a porta da igreja que não vai aguentar. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero orar pela tua igreja aqui em Richmond. Eu quero orar especificamente, Pai, pela segunda igreja batista de Richmond, Ministério de Língua Portuguesa. Eu oro, Pai, para que essa igreja tão maravilhosa, tão querida, nesse ano de 2026, se levante como nunca levantou antes, ore como nunca orou antes, adore como nunca adorou antes, se prepare como nunca se preparou antes, cresça como nunca cresceu antes. Senhor, se arme até os dentes. Eu oro para que essa igreja seja viva. Eu oro para que a vida do Senhor encha essa igreja até transbordar. Eu oro para que o Senhor envie homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, pedras vivas, não são pedras mortas, pedras vivas, incendiadas, queimando de amor pelo Senhor, fervorosos de espírito, que não negociem com o inferno, que tenham paixão pelas almas, que esteja unida. Pai, o diabo vai tentar de todas as maneiras desunir. A própria palavra diabolos, a própria palavra, Senhor, é uma palavra que identifica alguém que lança contendas, alguém que se opõe, alguém que divide. É uma coisa que abomina o Senhor, é aquele que lança contenda no meio dos irmãos. Eu oro por unidade, eu oro por união, eu oro, Senhor, para que de fato e de direito essa igreja seja uma família unida em prol de um só propósito, que é anunciar o Cristo, anunciar o Evangelho, impactar essa cidade, abençoar Richmond, abençoar Virgínia e abençoar as nações, em nome de Jesus. Que palavra abençoada, mais uma vez. Eu fui muito abençoado, muito impactado nessa manhã. Espero que você também tenha sido. Pastor Leonei aqui citou, expôs Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. É interessante que Jesus fala: eu edificarei. E em Mateus 28, 19 ele fala: vocês vão e façam. Em Mateus 16 é singular, Jesus, eu é que edifico. Em Mateus 28, 19 é: vocês vão. Muitas vezes nós estamos querendo edificar a igreja e achando que Jesus que vai ir. E é o contrário. Muitas vezes nós estamos achando que nós que somos o noivo. O noivo da noiva é Jesus Cristo. Não tenta ocupar o lugar de Jesus, porque o lugar de Jesus é de Jesus. Não tenta cuidar da noiva igual o noivo deve cuidar, porque você não é o noivo. Irmãos, nós temos que, nessa manhã, nos envergonhar de tentar ocupar um lugar que não é nosso. E de tentar achar que a gente sabe como edifica a igreja. E enquanto a gente fica tentando edificar a igreja, que é papel de Jesus, nós estamos deixando de fazer o nosso papel, que é de ir e fazer discípulos. Isso é um engano. Isso é um engano. Queremos compartilhar as boas novas. Queremos orientar aqueles que querem ser batizados. Queremos enviar os batizados para o propósito que Deus já definiu para eles. E eu convido a você, nesta manhã, para rever o seu papel. Você está atuando na posição que Deus te deu, nos deu, ou você está confuso no seu papel no reino de Deus? Mais uma vez, temos o nosso QR Code ali na tela. E se você está tomando uma decisão, durante esse culto, o Senhor está falando com você.
E se você está tomando uma decisão, você pode apontar o seu celular para a nossa tela ali. E você pode se manifestar, pode corresponder à mensagem dessa manhã. Convoco você a adorar o Senhor mais uma vez, tomar decisões e corresponder ao chamado do Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus valores e conceitos. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho,
Você que já faz parte da Segunda Igreja Batista sabe que nós temos um calendário para o primeiro semestre. Mas eu gostaria de estar atualizando você que faz parte e você que ainda não faz parte. Nós temos aí nas próximas semanas vários eventos acontecendo. Um deles é o jantar de Valentine's Day. Você precisa fazer a sua inscrição com o Ministério de Casais. Procure a irmã Carla e faça a inscrição de sua família, o casal precisa estar presente. Você que tem filhos pequenos, teremos também pessoas para olhar os seus filhos durante o jantar do Valentine's Day. Também agora no mês de fevereiro, teremos o acampamento dos adolescentes e jovens. Faça a inscrição do seu filho, da sua filha. Você pode usar um dos nossos canais, de comunicação para fazer isso. Procure também, se estiver aqui pessoalmente na igreja, no próximo domingo, alguém da liderança dos jovens. Você pode se envolver de várias maneiras, no grupo dos homens, no grupo das mulheres. Você pode ser um aluno da escola bíblica dominical. Você pode também solicitar uma visita em sua casa, ou mesmo pedir, através do QR Code que já informamos agora há pouco, um pedido de oração para você, para a sua família, uma situação dessa natureza. Estamos à sua disposição também para uma visita hospitalar, se esse é o seu caso. Quantas coisas podemos fazer juntos, como igreja de Cristo? Queremos ir por todo o mundo, ensinar, batizar, cuidar e reenviar até os confins da terra. Nos veremos amanhã à noite, segunda-feira, na última noite dessa conferência, quando o pastor Leonei estará falando para a liderança. Você que já é líder ou deseja ser líder, você deve fazer parte dessa reunião. Estaremos compartilhando o link para esse encontro em um dos nossos canais de comunicação. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe também a sua semana que está começando. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta manhã, nós entregamos ao Senhor, mais uma vez, nossas vidas. Nós entregamos ao Senhor, mais uma vez, a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a nossa parte. Nos ajuda, Senhor, a entender que a sua parte é sua. E nós não temos nem um pouquinho de poder para fazer a sua parte. Mas se o Senhor mandou nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, é porque o Senhor nos dá ordens que nós podemos cumprir. E um dia todo mundo, Senhor, terá ouvido do Evangelho. Nessa manhã nós também oramos por países que estão em conflito, por países que estão fazendo covardia com seus cidadãos. Nessa manhã nós oramos, Senhor, também por proteção para as casas, proteção para aqueles que estão viajando. Nós oramos, Senhor, por cura para aqueles que estão nesse momento hospitalizados. Nós oramos por cura para aqueles que estão com a saúde emocional abalada, a saúde espiritual, Senhor, desgastada. Nós oramos, como foi falado já aqui, por aqueles, Senhor, que estão achando que estão servindo ao Senhor e foram, na verdade, introduzidos num sistema, continuam vazios, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a ser não a igreja que queremos ser, mas a igreja que o Senhor quer ser. Nós oramos também, Senhor, pelo retorno do Teu servo ao campo missionário onde ele atua. Abençoa, protege, guarda. Nós oramos também pelos recursos financeiros. Senhor, envolve o Teu povo. Senhor, convence o Teu povo com o Teu Santo Espírito a ofertar para essa obra na Ásia. Deus, nós acreditamos que essa é a nossa missão como igreja. Queremos ir além, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Quero te convidar para terminar essa conferência declarando conosco: usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, como jovens, como família, como igreja, como filhos do Senhor. Declare comigo. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor. Usa-me mais uma vez. Declare: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, nosso coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. Ó Senhor, enche-nos, enche-me até que em mim se ache só a ti.